Vamos resolver na aula de hoje um exercício envolvendo geometria e instrumento musical. Vem comigo que nós vamos trabalhar uma aula super legal sobre triângulo equilátero. Bora lá! Fala pessoal, professora Mari aqui do Mega Intensivo. Vamos para a resolução de um exercício muito legal que caiu no Enem de 2021. Bora lá! O instrumento de percussão, conhecido como triângulo, é composto por uma barra fina de aço dobrada em um formato que se assemelha a um triângulo, com uma abertura e uma haste, conforme ilustra a figura 1. Então aí você consegue observar a figura 1 e figura 2. Uma empresa de brindes promocionais contrata uma fundição para a produção de miniaturas de instrumentos desse tipo. A fundição produz inicialmente peças com o formato de um triângulo equilátero de altura H, conforme ilustra a figura 2. Após esse processo, cada peça é aquecida, deformando os cantos e cortada em um dos vértices, dando origem à miniatura. Assuma que não ocorram perdas de material no processo de produção, de forma que o comprimento da barra utilizada seja igual ao do perímetro de um triângulo equilátero representado na figura 2. Considere 1,7 como valor aproximado para a raiz de 3. Nessas condições, o valor que mais se aproxima da medida do comprimento da barra em centímetros é... Bom, galera, vamos resolver esse exercício comigo aqui? Bom, então nós vimos todas as informações desse exercício. O exercício falou o seguinte, ele falou que esse triângulo aí, ele se assemelha a um triângulo equilátero. Galera, informação importantíssima. Esse triângulo equilátero, ele tem que chamar a sua atenção, porque o triângulo equilátero, ele traz algumas informações muito especiais para nós. Quando se diz respeito à área e à altura. A gente tem fórmulas específicas para cálculo de área e de altura do triângulo equilátero, isso aí a gente já vai relembrar. Bom, o exercício falou o seguinte, que a altura desse triângulo, que se assemelha ao triângulo aí do instrumento, 8 centímetros. Vamos começar a relembrar aqui, galera? Nós sabemos o seguinte, que na altura do triângulo equilátero, toda vez que a gente fala em altura do triângulo equilátero, altura do triângulo equilátero, lado, raiz de 3, dividido por 2. Lembrando, se estamos trabalhando num triângulo equilátero, esse triângulo possui todos os lados iguais. Por isso que a fórmula da altura depende desse valor de L. Beleza? Então a gente já relembrou um pouquinho sobre a altura do triângulo equilátero. Galera, o que o exercício quer? Ele quer saber o seguinte, essa barra, quando ela é aberta, cortando o vértice, tudo, qual é o comprimento dessa barra? Toda vez no exercício que a gente quer saber o comprimento, medida, uma dimensão apenas uma medida, comprimento dessa barra, o que eu quero, pessoal? Eu quero o perímetro. Se eu sei que essa barra é um triângulo equilátero, eu quero encontrar o perímetro desse triângulo equilátero, porque eu quero o comprimento, ou seja, eu quero saber a soma de todos esses lados. Legal? Bom, então a gente já sabe que isso aí é um triângulo equilátero, show! Então se a gente sabe que isso aí é um triângulo equilátero, todos os lados têm a mesma medida. Então medida L, medidinha L aqui também, e a medida L aqui desse lado também. Então, todos os lados têm a mesma medida. Se a gente encontrar o valor do lado, só multiplicar por 3 que a gente consegue encontrar esse perímetro. Soma de todos os lados. Legal? Bom, então, pessoal, a gente já sabe a relaçãozinha da altura. Altura 8 centímetros. A altura do triângulo equilátero, lado raiz de 3 por 2. Essa altura, 8 centímetros. Então, nós vamos ter, multiplicando aqui esse 2... 16, esse raiz de 3 que estava multiplicando, passou aqui dividindo. Aí você pode falar, mas Mário, o exercício permitiu a gente trabalhar com raiz de 3 sendo 1,7. Sim, permitiu. Só que, pessoal, deixa para fazer essa aproximação como uma das últimas coisas do seu exercício. Por quê? Porque nós vamos fazer várias operações de multiplicação e divisão e quando você já trava esse número aqui, coloca ele como 1,7, a sua diferença em casas decimais vai ser muito grande, tá bom? Então, uma dica, deixa para fazer essa transformação um pouquinho mais para frente do seu exercício. Por que não agora, Mari? Porque nós encontramos o lado. O que o exercício quer? Ele quer o comprimento dessa barra, beleza? Ele quer o perímetro. Eu vou precisar pegar essa medida e efetuar mais operações com ela. Se a gente só quisesse saber o tamanho do lado, show, divide por 1,7, pronto, você encontrou o valor desse lado. Seu exercício acabaria aqui. Mas como você vai precisar fazer mais operações, vamos trabalhar com isso aqui. Então, por enquanto, eu não vou racionalizar essa raiz de 3 aqui, tá? Lembrando centímetro, que o nosso lado, nossa altura está em centímetro, lado em centímetro. Bom, perímetro do triângulo equilátero. 3 vezes a medida do lado. Então, o perímetro vai ser
3 vezes a medida de cada lado, 16 sobre raiz de 3. Agora eu vou racionalizar aqui e racionalizar aqui. Então, ficaremos com 16 raiz de 3 vezes 3. E aqui embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz quadrada do 9, que é 3. Então, eu posso cancelar. Bom, finalizei. Aqui eu chego no perímetro, eu chego aonde o exercício quer. O exercício quer esse perímetro. Então, aqui agora é uma boa hora, um bom momento para a gente transformar esse raiz de 3. Raiz de 3 no exercício aproximadamente 1,7. Então, se você fizer essa multiplicação 16 vezes 1,7, você vai chegar aí com o perímetro aproximado de 27,2 centímetros. Se você voltar lá para as alternativas, vamos dar uma olhadinha, ver se a gente consegue encontrar esse 27,2 nas alternativas do nosso exercício. Bora lá, vamos ver aqui primeiro. Se você olhar, você tem 27,18. Ok, vai ser isso, porque olha a pergunta, nessas condições o valor que mais se aproxima, beleza? Então temos aí a alternativa D como alternativa correta, 27,18. Ah, não encontrei a resposta certa. Tem problema? Não, porque o Enem permitiu você trabalhar com essa aproximação. Então fique atento, porque muitos exercícios ele permite essa aproximação aí para você. Beleza, pessoal? Então aqui, finalizamos a alternativa D. Só para você fechar esse estudo de triângulo equilátero e ficar bem completinho. Acabou o exercício. Então a gente viu a altura. A altura do triângulo equilátero, lado raiz de 3 dividido por 2. E se o exercício quisesse a área, vamos relembrar aqui? Já que estamos falando de triângulo equilátero. A área do triângulo equilátero, lado ao quadrado, raiz de 3 dividido por 4, beleza? Então foca aí nesse triângulo, triângulo importante, cai com muita frequência. Você tem uma fórmula para cálculo de altura e para cálculo de área desse triângulo. Beleza, pessoal? Obrigada, até a próxima, tchau, tchau.